E isso fecha muito com a questão do ativo tóxico, quando ele fica se achando, né? A última bolachinha recheada do pacote, que todo mundo é obrigado a esperar por ele, ou que ele sempre vai ter alguém melhor na fila de espera ali. Às vezes a fila tá lá, a gente tá com a ficha 35 na mão e não sabe, mas o cara tá lá atendendo a pessoa número 3 ainda da fila e a gente vai esperar mais 6 meses para chegar a nossa vez. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, como eu tô aqui fazendo uma maratona de séries, de vídeos sobre relacionamentos tóxicos, né? Onde eu falei do ativo tóxico, já falei do passivo tóxico, já falei da toxicidade em aplicativos de relacionamento. E como eu abri meu coração contando pra vocês como foi a minha experiência com um passivo tóxico, e eu sendo versátil, obviamente, eu tive a minha experiência também com um ativo tóxico. E hoje eu vou abrir meu coração aqui. Ai, cacete, bati minha mão. Eu vou abrir meu coração e falar pra vocês a minha experiência que eu tive com um ativo tóxico. Porque se não for pra se expor, se não for pra passar vergonha na internet, a gente nem cria canal. Então, galera, eu vou deixar o link para todos esses vídeos que eu já falei sobre esse assunto na descrição desse vídeo aqui, tá? Então, se você ainda não assistiu esses vídeos, dá uma olhadinha ali que vai fechar aqui, né, esse redondinho aqui de vídeos que falam sobre isso. Senta que lá vem a história. Tudo começou então em 2010, né, depois que eu saí de um relacionamento de 7 anos com um cara que era 20 anos mais velho que eu. Em 2010 eu tinha 29 anos, 30 anos ali, eu saí desse relacionamento, que foi um relacionamento bastante tenso, assim, foi um relacionamento bastante complicado, de 7 anos, né? E aí, depois do término desse relacionamento, eu conheci esse cara, que é esse ativo tóxico, né? Eu conheci esse cara num site de relacionamentos, em 2010, obviamente, não existia ainda aplicativos de relacionamento, né? A gente tinha sites de relacionamento. Ele era tipo o Thiago Lacerda, assim, mas quando o Thiago Lacerda era gatinho, né? Então, assim, ele era um cara lindo e tal. Eu me apaixonei por ele, assim, logo de cara, assim. Porque a gente começou a conversar e, a princípio, ele era um cara perfeito, assim, sabe? A gente gostava das mesmas coisas, ele gostava de cachorro, eu gostava de gato e de cachorro. Ele se mostrava um cara super, super gente fina, assim, super querido. E eu comecei a gostar dele de cara, assim, né? Então a gente conversava muito por e-mail, né? Naquela época não tinha aplicativos, não tinha smartphone, né, ainda. Ou tinha, não sei, mas basicamente a gente conversava ou por e-mail ou por ligação telefônica. E a gente começou a conversar e tudo foi se encaixando, assim, ele era um cara super talentoso, cheio de talentos, assim, tipo, ele falava inglês, né, que é uma coisa que eu gosto, assim, que o meu namorado saiba falar inglês. Pra assistir filmes, séries, assim, eu gosto de assistir em inglês. Então, o cara, pra namorar comigo mesmo, tem que saber um pouco de inglês. E aí, e ele era meio nerdzão, assim, meio nerd da computação, assim. E eu tenho uma queda por garotos nerds. Então, ele era meio perfeito, assim, nesse sentido. Ele também era um ótimo fotógrafo, assim, e ele era ilustrador. E eu tenho uma queda, assim, por ilustradores e por artistas em geral. Então, assim, ele era um cara perfeito. Eu sou versátil, né? Eu falei com ele. Tá, mas e aí? Como é que vai ser, né? Porque eu sou versátil. Vai ter vezes que eu vou querer ser ativo contigo. E ele diz assim: não, tudo bem, essa questão aí do sexo pra mim, se o cara gosta de ser. Eu prefiro ser ativo, ele disse, né? Minha preferência é ser ativo. Mas eu vou deixar, obviamente, tu ser ativo comigo, se isso é uma coisa que te faz bem, porque eu acho que o sexo tem que ser bom pros dois, não sei o quê e tal. Até nisso, assim, ele era perfeito. E aí então a gente conversou durante bastante tempo pela internet para se conhecer e tal. Mas aí a coisa começou a ficar tóxica quando eu comecei a insistir pra gente se ver pessoalmente. Eu queria ver ele pessoalmente, a gente já se conhecia, a gente tava tendo um relacionamento super bom. Quando a gente não falava por e-mail, a gente falava por telefone. Eu ligava pra casa dele, o pai dele atendia, passava pra ele e tal. E eu queria conhecer ele pessoalmente, né? Queria transar. E aí ele começou a desaparecer, assim. Ele sempre inventava, assim, as coisas mais estranhas pra gente não se encontrar, né? Então, ou era a faculdade, que tava não sei o quê, ou era o restaurante que ele trabalhava, né? Ele trabalhava no restaurante, ele era chefe de cozinha. Ou era o restaurante, ou era não sei o quê, ou era a mãe, ou era o cachorro, sempre tinha uma desculpa
pra gente não se encontrar pessoalmente, né? E aí quando eu começava a apertar ele, ele desaparecia. Ele não atendia o celular, né? Eu mandava e-mail, ele não respondia. Mandava mensagem no celular, ele não respondia. E aí ele aparecia, tipo, 2 semanas depois, respondendo aquele e-mail que eu tinha mandado pra ele, perguntando, né, onde que ele tava. E aí ele pegava o e-mail, assim, e cortava ele em blocos e mandava pra mim, assim, cada bloco que eu fazia algum argumento, assim, ele mandava de volta. Tipo um professor corrigindo uma prova, assim, sabe? Mandar, aqui tu falou uma coisa problemática, tarará, 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 sabe? E aí, essa recusa dele, assim, em querer me ver pessoalmente, assim, começou a mexer muito com a minha autoestima, né? Porque eu comecei a achar que eu não era bom o suficiente, eu comecei a achar que eu não era inteligente o suficiente, comecei a achar até que meu inglês não era bom, assim, sabe? O suficiente que ele era mais inteligente que eu. Ou que ele tinha melhores pretendentes, né? Porque a gente sabe que as pessoas, quando elas são muito bonitas, assim, tem um monte de gente querendo ficar com elas, né? Então, assim, eu não me achava bom o suficiente para ao ponto de fazer ele querer se encontrar comigo. Nossa, a ponto de querer fazer ele se encontrar comigo pessoalmente. Isso foi mexendo muito com a minha autoestima. E aí eu insistia, né? Sempre que eu tinha oportunidade, eu insistia, porque afinal de contas, poxa, a gente já tinha se dado bem, né? A gente conversava pra caramba, a gente fazia, né? Sexo virtual, assim, por mensagem de texto, né? A gente já tinha trocado nudes. Não faltava mais nada, assim, pra gente se conhecer pessoalmente. Só que ele nunca estava disponível, ele nunca queria, né? Me conhecer pessoalmente, assim, o que acabava me deixando bastante frustrado. Porque eu tinha, como eu falei antes, eu tinha saído de um relacionamento de 7 anos que tinha sido bastante conturbado, assim. E eu tava querendo viver, assim, sabe? Viver a vida, conhecer pessoas, conhecer ele, assim, né? Porque eu realmente achava que poderia vir a ser um relacionamento de verdade, assim. Só que ele nunca queria se encontrar. Só que ao mesmo tempo, né, eu tava passando rodo geral, assim, eu conversava com ele na internet, mas ao mesmo tempo eu tava conhecendo outras pessoas. Não ia ficar sentado ali esperando o dia que ele decidisse se encontrar, né? Obviamente. E eu falo aqui no canal que às vezes a gente tem que dar um tempo assim pra pessoa, né? Conhecer a outra pessoa antes de transar. Até como uma forma de se proteger, assim, quando a gente não se sente bem com o sexo casual, né? Quando o sexo casual é aquele sexo que te deixa depois pra baixo, assim, que a gente se sente usado e tal. Eu advogo a favor disso, dizendo que as pessoas têm que se conhecer, que as pessoas precisam se conhecer. Só que assim, essa é a minha cabeça de hoje, não a minha cabeça de 10, 12 anos atrás, quando eu tinha 29 anos. Ainda mais depois de ter saído de um relacionamento super conturbado de 7 anos. Então eu queria, sabe, muito conhecer ele, assim. Talvez ele estivesse se protegendo e fazendo isso que eu falo aqui. Primeiro conheça a pessoa, depois transe, depois veja se vai dar certo ou não. Só que eu acho que ele tava meio que exagerando, assim, tipo, vai conversar o quê? 6 meses com a pessoa? Primeiro para depois conhecer? E aí ele começou a falar que eu tava só pensando em sexo, que eu só queria sexo, sabe? E ele não tava afim. Só que tem um pequeno detalhe que eu não contei também. A gente sabe que na internet hoje em dia existem vários golpes, né? De pessoas que fazem de tudo, assim, pra conseguir uma nude, pra fazer um sexo virtual, assim, sem mostrar a cara, né? E ele nunca tinha webcam. Eu queria falar com ele via vídeo e ele não, ele sempre dava desculpa que ele não tinha webcam. Eu pensava, poxa, um cara super nerd da computação, um cara que tinha iPhone, na época ele tinha iPhone já, que não é um telefone barato, não ia ter uma webcam pra conversar, sabe? Eu comecei a pensar que esse cara podia estar me enganando também. E aí eu comecei a apertar ele não quis, né? Ele desaparecia e depois voltava, assim. Eu acho que isso é um comportamento bastante tóxico, assim, quando ele começa a mexer com a tua autoestima e a gente começa a se achar que a gente não é, achar que a gente não é bom o suficiente. Então, por isso que eu considero ele um ativo tóxico, mesmo que a gente não tenha se encontrado, né? E isso fecha muito com a questão do ativo tóxico, quando ele fica se achando, né? A última bolachinha recheada do pacote, que todo mundo é obrigado a esperar por ele, ou que ele sempre vai ter alguém melhor na fila de espera ali. Às vezes a fila tá lá, a gente tá com a ficha 35 na mão e não sabe, mas o cara tá lá atendendo a pessoa número 3 ainda da fila e a gente vai esperar mais 6 meses para chegar a nossa vez. Isso acaba mexendo muito com a autoestima da gente, né? Deixa a gente meio pra baixo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei me sentindo tão ruim, assim, não bom o suficiente, que mexeu com a minha autoestima a esse ponto. Mas aí depois eu conheci meu namorado e tal, a gente tá junto até hoje. Mas essa foi um comportamento bastante tóxico, assim, da parte dele, sabe? De querer
não querer se encontrar, ao mesmo tempo que ele dava esperança de que um dia a gente ia se ver, e cada vez que eu insistia, ele usava esse tipo de artifício. Ah, você só tá pensando em sexo, porque não sei o quê. Aqui você falou um negócio problemático, não sei o quê. Até que chega um ponto que a gente não sabe mais como lidar com essa pessoa, né? Como falar com ele sem ofender, assim, aquele medo de ofender, né? Aquele medo de se mostrar uma pessoa às vezes mais romântica, uma pessoa mais intensa, e a outra pessoa vir lá e te dar um banho de água fria, e aí a gente começa a se controlar assim demais. Eu acho que isso já é meio tóxico, assim, sabe? Então essa foi a minha experiência com esse cara ativo tóxico, que na verdade a gente não chegou a transar, né? Mas foi aí uma história que foi bastante complicada, que mexeu bastante comigo. Então, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!